convidar você a abrir sua Bíblia em João 17. E nós vamos hoje olhar tão somente para este verso, que é o verso 4 de João 17. Eu quero convidar você, mesmo assentado como você está, a ler junto comigo essa versão que está aqui, que é da NVI, e nós vamos hoje refletir tão somente nesta frase dessa oração que Jesus estava fazendo. Eu queria que você pensasse comigo, refletisse um pouco sobre isso. Vamos lá? Com a sua voz bem bonita, me ajuda lá? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Esse capítulo 17 do Evangelho de João é composto por uma oração de Jesus. Ele todinho é uma oração. E é chamada, uma oração sacerdotal. Nela, o que acontece é que Jesus faz uma espécie de entrega do seu ministério. Ele está orando, entregando o seu ministério aqui na terra ao Pai, dando um tipo de relatório do que foi feito aqui, de forma resumida, e intercedendo pelos seus discípulos, tanto por aqueles discípulos lá do passado, quanto por nós, porque tem um momento da oração que ele vai dizer que ele também está orando por aqueles que viessem a crer, Versículo 20 vai falar sobre isso. Mas o capítulo 17 também, ele forma uma transição entre os chamados discursos de despedida de Jesus, porque Jesus está se despedindo. Então, se você ler a partir do capítulo 14 de João até o capítulo 16, Jesus está discursando, falando. E tudo isso deve ter acontecido naquela noite da ceia, São muitas palavras que ele fala aos seus discípulos ali. Então, é uma transição entre esses discursos e a captura de Jesus. Porque o capítulo 18 ele é capturado. E aí, aquela sequência, vai responder aqui e ali, vai ser julgado, vai ser crucificado. Então, o capítulo 17 de João, ele se torna um texto único, claro, porque os outros evangelhos não falam desta oração, mas ele é importante porque ele faz uma transição, uma ligação entre esses dois momentos. Momentos em que ele está falando aos seus discípulos e no momento em que ele não pode falar mais nada, porque agora ele foi capturado e está sendo julgado. Esse texto aqui, ele é rico em lições para nós. E é bem mais do que um simples modelo de oração. Não dá para olhar para o texto de João 17 e pensar assim, nós temos aqui alguns parâmetros de oração, padrões de oração. É muito mais que isso. Tem muita riqueza aqui, e eu quero que você entenda um pouco disso a partir dessa frase que nós lemos aí nesta noite. Nós estamos chegando hoje no meio desse ano, pensando em cultos de domingo. Este é o último culto de domingo do semestre, Porque domingo que vem, nós estamos no segundo semestre já. Já será mês de julho. E isso é muito importante, porque é uma transição também para nós. Já se passaram muitos dias, muitas semanas, vários meses. Um tempo bom. E é bom, nesse tempo agora, a gente parar e a gente pensar na nossa identidade e no nosso propósito. Porque esta frase que Jesus fala na sua oração, aí tem identidade e aí tem propósito. Ou seja, nós precisamos revisar quem nós somos, a que viemos. Por que você existe? Por que você é você? Você sabe que se um outro espermatozoide, que não fosse aquele que ovulou a sua mãe, ovulasse a sua mãe, não seria você. Você sabe disso, Se você estudar um pouco dessa parte da biologia, vai dizer isso, que cada espermatozoide, ele tem características completamente diferentes. E você sabe que é uma corrida. Você já deve ter visto ilustração disso, Aquele monte, assim, tentando ovular um óvulo só. E quem acertar, acertou.
E aí sai alguém como a gente. De modo que, desde lá, e é bonito você ler, por exemplo, Salmo 139, quando Davi diz assim: antes que me formasse, o Senhor já me conhecia. E pensar assim, que foi Deus que fez com que aquele espermatozoide acertasse o óvulo da sua mãe, para que você fosse você. Então a questão é: quem você é? A que você veio? Para que você existe? Metade do ano já se passou. É hora da gente pensar um pouco nisso. A que nós viemos? Se um outro espermatozoide tivesse ovulado o óvulo lá da minha mãe, não seria eu, seria outra pessoa. Teria características diferentes das minhas. E por que eu sou assim? Por que Deus me fez assim? Como cristãos que formam uma igreja, nós precisamos ter uma identidade, e essa identidade precisa ser aquela que nos associa a Jesus. Na nossa cultura, no nosso contexto brasileiro, a mãe é muito importante. Tanto é que às vezes o banco te liga, e se você vai fazer alguma operação, o banco vai dizer assim, confirma o nome da sua mãe. Ela pode ter morrido, né? Ela já não existe mais, mas é o nome dela que vai se confirmar no documento lá. É muito importante, porque é a sua identidade. Quem é a sua mãe? Me fale quem é a sua mãe. De modo que nos nossos documentos constam lá, né? Quem é a nossa filiação, né? É o nosso pai e a nossa mãe. A nossa identidade como cristãos tem que ser aquela que nos identifica com Cristo, discípulos dele. E, evidentemente, como discípulos, nós precisamos imitar ele, o mestre. E hoje a minha intenção é te fazer pensar na maneira como esse Jesus, esse mestre, com quem a gente precisa se identificar, como que ele encerrou a sua carreira. E nós deveríamos imitar essa forma que ele também concluiu a sua carreira. E pensar, caso a nossa vida estivesse terminando agora, a gente diria o que Jesus disse. Porque Jesus disse assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Se agora, nesse momento, fosse os seus últimos minutos de vida, você poderia orar com essas palavras? Você poderia dizer assim: Deus, eu te glorifiquei na terra, e eu concluí, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Você poderia fazer essa oração? Você tem noção de quem você é e a que você veio? De modo que, ao encerrar a sua vida, você poderia entregar isso para Deus e dizer: Deus, eu fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse, de fato. Não estou perguntando se você foi a todos os lugares que você sonha, se você ganhou todo o dinheiro que você imagina ganhar, se você já morou nas casas que você sempre pensou em morar, se você já teve todos os carros que você sonha em ter. A pergunta é, se você poderia orar como Jesus orou: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Você poderia orar desta forma? Se a gente fizer uma leitura simples desta frase, nesta frase a gente responde 3 perguntas. O que Jesus está dizendo que fez? Onde Jesus está dizendo que fez isso? E como que ele fez isso? Uma leitura simples, não é? Se você olhar para a frase, ali tem essas 3 respostas a essas 3 perguntas, não é? O que ele fez? Ele diz: eu te glorifiquei. Onde? Na terra. Como? Completando a obra que me deste para fazer. Amém? Estamos bons de interpretação de texto? É isso, não é?
que ele fez? Promovia a glória de Deus. Aonde que ele fez isso? Aqui, na terra. Como que ele fez isso? Obedecendo a Deus. Fazendo o que Deus disse que era para fazer. Então, eu entendo assim que nós precisamos dar resposta a essas perguntas, aplicando isso a nós. O que nós devemos fazer? Nós precisamos glorificar a Deus. Onde? Aqui, nesta terra. Como não vamos fazer isso? Completando a obra que Ele nos dá para fazer. Eu quero te convidar a pensar sobre isso comigo nesta noite. Quais são algumas áreas que eu e você nós precisamos trabalhar para que a gente consiga orar como Jesus orou? Mais que isso, talvez quando você morrer, e você vai morrer, eu sempre gosto de avisar isso, porque tem gente que acha que não vai morrer, mas um dia você vai morrer, espero que não seja hoje, mas o dia que você morrer, quem sabe alguém não manda lá colocar na sua lápide, no seu túmulo, essa frase. Essa pessoa que glorificou a Deus na terra, fazendo o que Deus queria que fizesse. Ó, seria um bom resumo da vida, né? Se alguém se lembrar de nós, assim, está de bom tamanho. Talvez não se lembre das casas que nós tivemos, do dinheiro que a gente conseguiu arrecadar, né? Juntar, poupar. Talvez não se lembre de tudo que nós tivemos aqui, o que fizemos aqui. Mas se a pessoa olhar e dizer assim, ó, essa pessoa glorificou a Deus nessa terra, fez tudo que Deus queria que ela fizesse, está ótimo. Se tiver escrito isso no meu túmulo, eu estou feliz, né? Então, o que nós precisamos trabalhar para que a gente consiga, de fato, praticar essa frase que Jesus falou naquela oração, já no final do seu ministério, no final da sua vida? Em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar o nosso desejo, Isto é, nós precisamos ter o desejo de fazer com que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado nessa terra. A frase de Jesus nos faz pensar no propósito da vida. Qual é o propósito da vida? O que nós devemos fazer? O propósito da vida é glorificar a Deus. Esse é o propósito da vida. Ou seja, Deus precisa ser honrado através da vida que você vive. Jesus, ele estava dizendo que a sua vida chamou a atenção das pessoas para Deus. Ele está dizendo assim, olha, a minha vida promoveu, destacou, a minha vida realçou a glória de Deus. Essa que é a ideia de eu te glorifiquei na terra. A vida de Jesus destacava a glória de Deus. E a nossa vida precisa chamar a atenção das pessoas para Deus, não para nós. Porque a nossa cultura hoje acaba chamando muita atenção para nós. Você não põe qualquer foto no seu Facebook, qualquer foto no seu Instagram. Você capricha. Porque você está preocupado em chamar a atenção das pessoas para a sua vida. Olha a roupa que eu comprei. Olha o carro que eu andei. Olha o hotel que eu fiquei hospedado. Porque você está chamando a atenção para a sua vida. Isso não é condenável, não estou dizendo aqui que não faça de jeito nenhum, que é pecado, mas só quero chamar a sua atenção para que, muitas vezes, quando se olha para as suas redes sociais, que parece que é uma resenha da sua vida, não há nenhum tipo de glória a Deus, porque não chama atenção para Deus. Não tem uma foto de um culto, não tem um versículo, não tem uma reflexão, não tem um vídeo da sua igreja, não tem nada. Aí eu fico pensando assim, como que você poderia, ao final da vida, orar como Jesus orou, dizendo assim, olha, eu te glorifiquei na terra, sendo que a sua vida inteira é chamar atenção para você, e não chamar atenção para Deus. Uma vida que glorifica a Deus é aquela vida que lança luz sobre Deus, ou aquela que deixa a luz de Deus brilhar, e não a minha luz. Porque nós vivemos uma cultura, numa sociedade, onde o propósito da vida é fazer a nossa luz brilhar. É um mundo de competição, de vida intensa, vida atrapalhada também, né? Você fica tentando ser melhor que o outro. Mas pouco nós chamamos atenção para Deus. A nossa vida parece não ser para Deus. A vida é para nós mesmos.
E Deus entra, claro, mas Deus entra como um acessório. Deus entra como algo necessário. Eu tenho que ter uma religião, então eu digo que eu sirvo a Deus. Mas eu não estou tentando promover a glória de Deus. Não estou chamando a atenção para que a luz de Deus venha a brilhar. Tem um texto de 1 Pedro 4, o verso 11, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém? Essa é a expectativa. Cristãos verdadeiros deveriam viver assim. Eu estou falando como quem transmite a palavra de Deus. Eu estou servindo numa força que vem de Deus. E eu faço isso para que Deus seja glorificado. Não é para a minha glória. E se a gente vivesse, como o texto está dizendo, acabam-se as frustrações. Por que eu vou ficar frustrado? Se eu faço uma coisa, mas ninguém me elogiou. Mas não era para elogiar mesmo. Eu estou fazendo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. E se Deus não se sentir glorificado, é Ele que vai se queixar, mas eu não tenho que me queixar de nada. Mas a nossa tendência é que nós vivemos com muitas frustrações, muitas decepções, porque a nossa vida está no centro de tudo. Na verdade, a gente quer que haja glória para nós, que a nossa luz brilhe o tempo todo, que os holofotes venham sobre nós. E vem a frustração por causa disso. Porque nós não entendemos o que é viver para a glória de Deus. Por isso nós precisamos trabalhar no nosso desejo. Teu desejo está errado. E se você quer fazer uma oração nessa noite, você vai ter que fazer essa oração. Deus, muda o meu desejo. Porque o meu desejo é que as pessoas me elogiem, que elas falem bem de mim. Meu desejo é ser amado. Meu desejo é ser cercado de amor, de carinho. Mas o meu desejo muitas vezes não é que o teu nome seja manifesto, que a tua glória seja promovida. E nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, lançá-lo sobre Deus. Assim a gente está definindo quem somos, a que viemos, por que nós existimos, por que Deus me fez existir. De alguma forma a minha vida tem o propósito de glorificar a Deus. Sabe que como igreja, só para renovar aqui, né? E aguçar a sua mente, nós temos 3 propósitos muito claros aqui. Por que essa igreja existe? Essa igreja existe para amar a Deus, por isso que a gente faz culto. Culto, nós não reunimos pessoas em culto para arrecadar dinheiro. Nós não reunimos pessoas em culto para cantar. Nós não reunimos pessoas em culto para doutrinar, para catequizar. Mas nós reunimos pessoas em culto porque por meio do culto essas pessoas expressam o seu amor a Deus. Isso aqui é uma reunião de amor. Eu quero entender o que Deus quer de mim. Eu quero dizer o que eu sinto para Deus. É o encontro de amor. Onde nós estamos entendendo que o nosso propósito como igreja é amar a Deus. O nosso propósito como igreja também é amar o próximo. É travar relacionamentos. É ter comunhão. Por isso que nós não podemos ficar só online, né? Online é ferramenta, é bênção, é para momentos como esse, né, que há um irmão, uma irmã está doente, não pode vir ao culto, está conectado com a igreja. Mas isso não substitui a comunhão, a presença na igreja, o tempo entre pessoas, o contato uns com os outros. Porque o nosso propósito é amar o próximo. Porque quem está em casa nessa hora está olhando para mim só. Está vendo? Nada está acontecendo aqui. Mas aqui a gente vê as pessoas, a gente sente as pessoas, a gente tem contato com as pessoas. Nosso propósito é amar o próximo. E o nosso propósito como igreja é servir o mundo.
levando o evangelho para transformar vidas, as pessoas lá de fora. Nós não podemos ser egoístas e pensar assim, como se fosse uma doença, né? Eu alcancei a cura, eu fui curado, e agora eu não vou dar o remédio para ninguém. Se nós fomos curados do pecado, livres do inferno, nós precisamos entender que tem um mundo lá fora carente de pessoas. Então nós fomos chamados, esse é o nosso propósito, para servir o mundo, levando o evangelho para transformar vidas lá fora. E eu não posso deixar que pessoas continuem morrendo sem ter a cura que eu tenho, que eu alcancei. Então eu manifesto isso às pessoas lá fora. Então é preciso trabalhar no nosso desejo, para que a gente consiga orar no final da vida: eu te glorifiquei na terra. Nosso desejo, muitas vezes, ele está errado. O que nós precisamos trabalhar mais? Nós precisamos trabalhar o nosso discernimento. Ou seja, nós precisamos entender qual é o nosso espaço de atuação. Qual é o espaço de atuação de um cristão? Jesus afirmou assim, eu te glorifiquei, onde? Na terra. Ou seja, aqui. Porque a nossa tendência como cristãos é não voltar os nossos olhos para a terra. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem olhos voltados para o céu. A gente fala em céu. Naquelas horas que as coisas apertam, a gente diz assim, ai, que vontade de ir para o céu. Vontade de morrer, pronto, estou salvo, eu quero ir para o céu. E nós pensamos nas coisas celestiais, nós cantamos músicas que voltam os nossos olhos para o céu, a gente pensa na dimensão do céu. Isso é bom, isso é até necessário, mas é preciso que a gente entenda que Deus quer ser glorificado na terra, aqui. Então Jesus, ao encerrar a sua carreira, ele ora assim, eu te glorifiquei na terra, aqui, neste lugar. Isto é, Deus tinha uma agenda para ele aqui. Isso deve significar que Deus tem uma agenda para você aqui, nessa terra. Então, você não está aqui a passeio. Por que eu existo? Sei lá. Estou a passeio. Eu sou mais um num mundo de bilhões de pessoas. Mas a questão não é essa. Você não é mais um que nasceu, que está engrossando, as estatísticas. Você é alguém que Deus fez nascer com o propósito de glorificá-lo. Aonde? Aqui, nessa terra. Deus tem uma agenda para você aqui. Você sabe disso? Você tem se preocupado em saber o que Deus quer que eu faça aqui? Porque me parece que a gente levanta todo dia de manhã e a gente não deixa de orar assim, Deus me abençoa neste dia. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tanta coisa para fazer. Me ajuda a fazer tudo que eu preciso fazer hoje. Mas quantos de nós levanta de manhã e diz assim, Deus, qual é a tua agenda? O que o Senhor tem para fazer? Aonde que eu poderia participar dessa agenda? Por onde eu deveria andar? Pouquíssimos de nós ora assim, talvez quase ninguém. Porque a nossa ideia é que Deus está correndo atrás de nós. Então assim, nós temos uma agenda doida, maluca, e Deus está correndo atrás de nós. Fala, Deus, por favor, me abençoa. E corre, porque se o senhor for meio lerdo, o senhor não me acompanha, não. A gente esquece assim que Deus tem propósitos soberanos, te colocou na terra para isso. A pergunta é, qual é a agenda de Deus para você? Há uma coisa muito curiosa no Evangelho de João, que é uma percepção do autor, de quem escreve o Evangelho de João, descrevendo Jesus como alguém que tem absoluta consciência da hora, do momento. E é algo assim, maravilhoso de se pensar, né? Tem vários textos, se você observar na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4, quando
A mãe de Jesus está naquele casamento com ele, em Caná da Galileia, e o vinho acaba, e a mãe então pede a ele que ele se manifeste como Messias, que ele se apresente como alguém ali que vai fazer algo maravilhoso. Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? Aí ele diz assim: a minha hora ainda não chegou. Não chegou. Ele tinha uma noção da hora dele. Você vai dizer assim: mas ele não transformou água em vinho? Transformou, mas se você ler o texto lá, ninguém nem percebeu direito que foi ele que fez. Foi uma coisa muito sutil. Não é o que a mãe pediu. A mãe pediu um espetáculo. Ele só resolveu o problema, sem chamar atenção para ele. Em João 7,30, diz que então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Quem escreve percebe isso. Ele está cumprindo uma agenda, a hora dele não chegou. Capítulo 8, versículo 20, diz assim: ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Aí é bonito de ver que quando Jesus começa a sua oração em João 17, versículo 1, ele começa orando e diz assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus tinha uma noção da sua hora. Eu sei qual é o meu tempo. Eu estou cumprindo uma agenda de Deus. Eu e você, nós só poderemos afirmar como Jesus: eu te glorifiquei na terra, se nós tivermos discernimento de que há uma agenda de Deus a ser cumprida nesta terra. Deus tem uma agenda, essa agenda nos envolve. Se você passar a semana inteira vivendo a sua vida e achando assim que Deus tem que correr atrás de você, você também vai viver cheio de frustrações. Mas se você entender: eu estou cumprindo uma agenda de Deus, isso vai mudar a sua vida. É preciso que haja a percepção de que o que e onde, especificamente, nós vamos fazer alguma coisa, depende da nossa relação com Deus. Se eu estou numa relação profunda com Deus, eu consigo perceber a agenda de Deus e eu cumpro essa agenda. Eu glorifico a Deus nesta terra. Entenda uma coisa: nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade, nosso RG. Mas nós somos filhos de Deus cumprindo a agenda de Deus, o nosso Pai. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos glorificar a Deus aqui, nesta terra. Pare de ficar só marcando o calendário, porque você só está marcando o calendário, né? Estamos no meio do ano já. Nossa, agora vamos para o final do ano. Você só vive assim, né? De fôlego em fôlego. Comece a se preocupar se você tem discernimento para perceber o que Deus quer da sua vida. Qual é a agenda de Deus para você? E começar a caminhar dentro dessa agenda. Em que mais nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar também na nossa dedicação. Ou seja, nós precisamos concluir esse plano divino. Aqui nós encontramos a resposta à pergunta: como que eu vou glorificar a Deus na terra? Com dedicação. Se dedique. Jesus se dedicou. Jesus disse que ele glorificou a Deus na terra, completando a obra que lhe foi dada para fazer. Me parece que estava muito claro na mente de Jesus que a vida é composta por 3 cenários distintos. A vida é composta por aquilo que a gente faz. A vida é composta por aquilo que as pessoas fazem com a gente. E a vida é composta por aquilo que Deus faz com a gente. E muitas vezes por meio daquilo que as pessoas fazem com a gente. Mas entenda uma coisa: você não controla o que Deus faz. Você não controla o que as pessoas fazem.
mas você controla o que você faz. Então a nossa responsabilidade nós precisamos cuidar do que a gente faz. Como é que a gente cuida do que a gente faz? Com dedicação. Jesus estava dizendo que o que a ele cabia fazer, ele fez. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Me dediquei a isso. Eu fiz o que o Senhor pediu que eu fizesse. O que Jesus fez? Ele anunciou salvação às pessoas, ele curou muitas pessoas, ele ensinou, treinou seus discípulos, ele enfrentou aquelas pessoas que massacravam o povo, entre tantas coisas. Jesus fez muita coisa. Mas tudo ele cumpriu a agenda de Deus. Tudo ele fez conforme o relógio de Deus. Cumpriu o calendário de Deus. Mas aí me veio uma pergunta na cabeça. Quantos anos Jesus viveu? Quantos? 33? Talvez 35? Boa parte de nós já passou disso, né? Nós temos mais que 35. Como que alguém pode orar dizendo assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, vivendo só 35 anos, talvez 33 anos. Pior que isto, é você entender que o ministério de Jesus é estimado em 3 anos. Como que alguém glorifica a Deus na terra e diz: olha, eu completei tudo que era para ter feito, em apenas 3 anos. E nós estamos há décadas servindo a Deus. E dá um frio na barriga pensar que eu vou orar dizendo: eu fiz tudo. Eu não fiz tudo, tem muita coisa para fazer ainda. Em apenas 3 anos, Jesus cumpriu o seu ministério. Ele firmou sua identidade. Jesus sabia quem ele era. Jesus cumpriu cabalmente o propósito da sua vinda e da sua vida aqui. Por isso, a gente precisa pensar quanto tempo é necessário para completar a obra que Deus tem para a gente. Quanto tempo? Abre os seus ouvidos e ouça uma coisa. Não é preciso viver muito. É preciso concluir o plano. Por isso, quem está aqui ou quem está em casa, se você já perdeu um filho pequeno, você deveria olhar para esse evento de uma outra maneira. Ai, mas viveu tão pouco. Viveu o suficiente para cumprir o propósito de Deus. E não é difícil, quando famílias se assentam e conversam sobre eventos assim, perceber por que aquela criança viveu tão pouco. Às vezes aquela criança uniu a família, despertou a família, modificou alguém. Porque não importa quanto tempo se vive, é preciso cumprir o plano que Deus tem. A nossa tendência é lamentar a morte de alguém que vive pouco. Vai num velório, né? Jovem, 20 anos, a gente fica lá lamentando. Mas se é uma senhora de 90, a gente fica assim: ei, mas fazia festa, né? E come, conta piada. Porque na nossa cabeça, aquela pessoa que viveu pouco, não deu para fazer nada. Mas entenda, o mais importante não é o comprimento da vida, mas é o cumprimento de um plano. Não é o tamanho da vida, é a intenção da vida, a intensidade da vida. Isso que é mais importante. Então, não conta vantagem quem vive muito. Nossa, eu já vivi muito.
Mas fez o quê? Às vezes a pessoa viveu menos, fez mais. Porque entendeu o seu propósito. Então o mais importante não é a extensão da vida, é a profundidade dela. E Jesus está dizendo aqui na sua oração que ele viveu com profundidade. Não tinha tempo a perder. Ele veio aqui, cumpriu o propósito de Deus. Em 3 anos ele fez. Esperou, porque na cultura judaica, menos de 30 anos ele não seria ouvido. Então tem que esperar, para que ele pudesse ser considerado como ele foi, um rabi, alguém que pode ensinar as pessoas. Então ele espera, mas depois, em 3 anos apenas, ele cumpre o propósito. Pronto. Porque ele estava focado, dedicado àquilo que ele veio fazer aqui. De novo eu insisto, qual é a obra que Deus te confiou para fazer? Você sabe? Você está preocupado em saber? Jesus estava dizendo que ele se dedicou para completar aquele plano divino e fez aquilo em poucos anos. Praticamente meio ano já se passou. Eu fiz um exercício mental de contar quantos dias nós vivemos esse ano. Contando com hoje, dá 176 dias. Desde o primeiro dia do ano, são 176 dias. Você sabe que o ano geralmente tem 365, né? Nós estamos chegando aí na metade exata do ano. Nesse momento, faça a si mesmo aquelas 3 perguntas simples. O que eu devo fazer? Onde eu devo fazer? Como que eu devo fazer? Isso afeta o seu desejo. Você tem que pensar assim, eu preciso glorificar a Deus. Eu tenho que ter esse desejo de fazer com que Deus seja honrado. Isso carece do seu discernimento, que aqui é o lugar para promover a glória de Deus. Não adianta ficar pensando no céu, lindo céu, se você está vivo aqui. A questão é o que você faz aqui, nessa terra. Você está vivo. Tem que saber o que Deus tem para você. E cumpra isso. Tem que ter discernimento para entender qual é o seu espaço de atuação. Deus quer te usar aqui. Se Deus tivesse chamado para você ser anjo, você seria anjo já. Teria ido. Mas se você está aqui... Então esse é o espaço de atuação. Tem esse discernimento. Isso implica em dedicação para fazer a vontade de Deus como a forma de atingir aquele propósito de glorificar a Deus. Dedique-se para isso. Não precisa viver muito, mas viva de uma forma que cumpra essa agenda de Deus. Faça o que Deus quer que você faça. Isso para Deus é suficiente. Eu sempre penso em Israel no deserto, né? Como que muitas vezes a nossa caminhada, ela repete, ela reproduz o que Israel fez. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, vai chamar a atenção para isso. Vocês podem repetir a caminhada de Israel. Israel é liberto por Moisés do Egito, 400 anos de escravidão lá. E sai de lá em direção à terra que Deus prometeu. Calcula-se que em apenas 40 dias eles caminhariam do ponto que eles estavam no Egito até botar os pés em Canaã. Eles levaram 40 anos. 40 anos. Porque eles não souberam responder essas 3 perguntas. O que Deus quer que faça? Sabe o que eles faziam? Reclamavam, murmuravam, tinham saudade dos pepinos, dos melões do Egito. Se queixavam da liderança o tempo todo. Gente chata. Gente comilona. Onde que era para fazer isso? Eles não entendiam que era ali. Mas eles ficavam sonhando. Quando nós chegarmos na terra de Canaã, aí então nós seremos como Deus quer que a gente seja. E não entendeu que era para servir a Deus no deserto. Vocês adoram a Deus, vocês têm um tabernáculo, vocês monta, desmonta. Adore a Deus, faça o melhor para Deus aqui. E eles não entenderam o como. Eles tinham que se dedicar. 40 dias de caminhada chegava lá. Levou 40 anos.
Cuidado para que a sua vida não esteja só se arrastando, porque você está girando no deserto. Porque você não está entendendo qual é o propósito de Deus. Enquanto não cumpre o propósito, você vai girar, girar, girar. E Deus vai deixar 40 anos, até que você entenda, até que você se prepare para botar os pés em Canaã, para chegar aonde Deus quer que você chegue. Jesus orou: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me confiou, que o Senhor me deu para fazer. Deus tem uma obra para mim, Deus tem uma obra para você. Você precisa cumprir essa obra. Não fica girando no deserto. Se dedica a isso. Se você fizer isso, com certeza, quando você terminar a sua vida, você vai poder orar como Jesus orou. Ah, Deus, eu trouxe glória ao teu nome nesta terra, porque eu fiz o que o Senhor confiou a mim para fazer. Amém?